Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e o assunto da aula de hoje é mais um filo relacionado ao reino animal. O filo que nós vamos trabalhar hoje é o filo chamado de filo Equinoderma, no qual nós encontramos os animais denominados de equinodermos. A denominação equinoderma vem por conta de uma característica comum a esses animais. Mas primeiro vamos tentar entender o significado do nome, né? A palavra derma vem de dermato, pele, enquanto que equino vem de espinhos. Animais que apresentam espinhos espalhados pela pele. Não tem um exemplo melhor do que o ouriço do mar. Além do ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar, lírio do mar, dentre outros, que ainda veremos na nossa aula. Em relação ao habitat desses animais, colegas, todos são indivíduos marinhos, sem dúvida alguma. E muitos deles são bentônicos. O que significa isso? Vivem na região bentônica, ou seja, no fundo do mar. Características gerais que nós podemos citar: a presença de um endoesqueleto de origem calcária, o tipo de simetria na fase larval, que é a simetria bilateral, ou seja, o corpo do animal é dividido em duas metades especulares, e na fase adulta eles apresentam a simetria do tipo pentarradiada ou simetria radial, ou seja, os animais apresentam mais de um plano de divisão corpórea em metades teoricamente especulares, né? São animais que apresentam 3 folhetos embrionários, 3 folhetos germinativos, endoderme, ectoderme e mesoderme. Por isso que eles são denominados como animais triblásticos. São animais que apresentam, meus colegas, uma digestão do tipo completa. O que significa essa digestão do tipo completa? São animais que apresentam boca e ânus. É uma divisão exclusivamente do tipo extracelular, só que algumas espécies, como por exemplo o ouriço do mar, eles utilizam uma estrutura chamada lanterna de Aristóteles, um conjunto de cerca de 3, 5 dentes quitinosos que servem para raspar detritos orgânicos ou até mesmo algas que eles encontram no fundo do mar ou até em rochas. Outras espécies, como a estrela do mar, são indivíduos carnívoros. Os indivíduos, quando têm digestão completa, eles podem ser protostômios ou podem ser deuterostômios. O protostômio é aquele que, na diferenciação do tubo digestório, a primeira estrutura a se formar é a boca, posteriormente é o ânus. Diferente dos deuterostômios, como é o caso dos equinodermas, onde inicialmente a primeira abertura a se diferenciar é o ânus e posteriormente a boca. Daqui a pouco nós vamos ver também uma estrutura que atua no transporte de substâncias, auxilia na respiração, na circulação, na excreção, que é uma estrutura exclusiva chamada sistema ambulacral. Tá? Por falar nessa respiração, muitos respiram por meio de estruturas chamadas pápulas dérmicas, como é o caso da estrela do mar. Outros têm tubos ramificados denominados de árvore respiratória, como é o caso do pepino do mar. E outros respiram por brânquias, como é o exemplo do ouriço do mar. Tá? A excreção desses animais acontece por essa mesma estrutura que eu falei para vocês, que auxilia na respiração, chamada pápula dérmica, e também com a participação do sistema ambulacral. O sistema nervoso é por meio de um anel nervoso que fica em volta do esôfago desses animais. Tá? Vamos conhecer um pouquinho mais agora, que agora é hora da gente falar das classes viventes, tá? São 5 classes viventes. Mas antes da gente falar dessas 5 classes em si, é muito importante a gente falar que esses animais têm uma certa proximidade evolutiva com os cordados, tá? Cordados são animais que têm uma estrutura em fase embrionária que sustenta o corpo desses animais, chamado notocorda. É o caso dos animais vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Mas então o que aproxima esses equinodermas dos animais cordados, tá? Começa, gente,
pela presença da deuterostomia, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, em relação à origem do tubo digestório, diferenciar primeiro o ânus e depois a boca. Uma característica comum aos cordados, tá? E a presença também do celoma. O celoma eu sempre lembro para vocês aqui em nossas aulas, uma cavidade onde se alojam os órgãos internos dos animais que a possuem, e ela é totalmente revestida por tecido originado da mesoderme. E também, gente, a presença de um endoesqueleto de origem calcária. Endoesqueleto é uma estrutura que a gente também encontra nos animais vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Vamos às 5 classes com os representantes específicos. A classe crinoidea, dos crinoides, como exemplo, o lírio do mar. A classe ofiuroidea, dos ofiuroides, exemplo, o ofiuro, que o pessoal costuma também chamar de serpente do mar, tá? A classe asteroidea, dos asteroides, como a estrela do mar. A classe holotúrea, dos holoturoides, exemplo, pepino do mar. A classe equinoidea, dos equinoides, tá? Como exemplo, o ouriço do mar. E esse ser vivo que o pessoal chama de dólar de praia, bolacha de areia, o nome é variável, às vezes, de região para região. Só uma característica interessante em relação ao pepino do mar, que o pepino do mar ele realiza uma relação ecológica com um peixe chamado Fierasfer. Nessa relação se chama inclinismo. Na cavidade corpórea do pepino do mar, esse peixe se abriga, ele se protege. O pepino do mar não recebe nada em troca nessa relação, tá? Essa relação é benéfica somente para esse peixe chamado Fierasfer. E também, em forma de curiosidade em relação ao pepino do mar, eu posso citar para vocês uma propriedade de defesa que ele tem, que se chama evisceração. O que é isso? Quando ele se sente acuado, por exemplo, pela presença de um predador, ele apresenta a capacidade de eviscerar. O que é eviscerar? Lançar as vísceras para fora do corpo. O predador se distrai com aquilo, o animal consegue fugir. Mas como que ele sobrevive sem essas vísceras? É possível? Sim, porque esses animais têm um tipo de reprodução assexuada chamada regeneração. E essa regeneração é muito ativa nesses animais. Vamos falar um pouquinho então agora a respeito do revestimento e do esqueleto desses animais. Vocês se lembram que é um endoesqueleto, um esqueleto interno, né? E ele é de origem calcária. Esses animais eles têm uma pele fina, uma epiderme fina, tá? Com placas calcárias, que são essas estruturas aqui. Essas placas calcárias elas são articuladas, tá? Além disso, a gente encontra os espinhos, que são utilizados na defesa desses animais, e as estruturas aqui, ó, chamadas peticelárias. As peticelárias servem tanto para defesa quanto para remoção de detritos que estão no epiderme do animal. Funciona com uma espécie de pinça. E essa estrutura que a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes, né, que está se movimentando para cima e para baixo, que auxilia muito na locomoção desses animais, que são os chamados pés ambulacrais. Também associado nós vamos encontrar as pápulas dérmicas, que eu já havia citado para vocês, né, que auxiliam tanto na respiração quanto na excreção desses animais também. Falar um pouquinho a respeito desse sistema de locomoção que eu falei para vocês com a exclusividade chamado sistema ambulacral, né? Mas antes vamos conhecer um pouquinho da estrutura desses animais, né? Um pouquinho a respeito da anatomia desses animais. Então, algumas estruturas aqui, algumas que eu vou citar os nomes, então é importante que a gente saiba, né? Essa estrutura aqui se chama placa madrepórica. É por onde entra a água que circula no sistema ambulacral. Não confundam com a boca. A boca, ela tá aqui, ó, aqui embaixo. É onde fica, em alguns casos, como o ouriço que eu falei para vocês, uma estrutura com dentes quitinosos chamados de lanterna de Aristóteles, tá? Então aqui é a placa madrepórica, tá? Aqui fica o ânus do animal. Eu já tinha te mostrado aqui, né, a estrutura de número 7, que é onde fica a boca desse animal. Essa estrutura aqui que a gente está vendo movimentar, ela é o pé ambulacral. Daqui a pouco a gente fala um pouco a respeito do funcionamento.
A água entrou aqui pela placa madrepórica e ela vai circular por esse canal aqui, ó, chamado de canal ambulacral. Essa estrutura aqui, que vem aqui desde a boca até chegar até o ânus do animal, é o tubo digestivo, né? Vocês devem se lembrar que no início da aula eu falei para vocês que o sistema nervoso era composto por um anel nervoso. É essa estrutura aqui, tá? A estrutura de número 9 são as gônadas, onde são produzidos os gametas desses animais, as células reprodutoras. E aqui a gente tem o poro genital. O funcionamento do sistema ambulacral não é um funcionamento complexo não, tá, gente? A água entra aqui pela placa madrepórica, circula pelo canal ambulacral até chegar nessa estrutura aqui, tá? Aqui, olha o que vai acontecer. Isso aqui é chamado de ampola. A água entra e sai da ampola. Quando ela entra, o pé ambulacral sobe. Quando a água sai, o pé ambulacral desce. Isso permite toda a movimentação no corpo desses animais. Beleza? Vamos lá para a nossa sequência, quase finalizando a nossa aula, tá? Tudo isso eu já havia falado para vocês. Vamos falar aqui bem rapidamente a respeito da reprodução desses animais, tá? Na maior parte deles, eles são dioicos. O que significa isso? Existem machos e existem fêmeas. Tem a reprodução sexuada, que permite variabilidade genética, e a fecundação é fora do corpo, a fecundação externa. E apresentam, na grande maioria dos casos, um desenvolvimento indireto. O que significa isso? Um desenvolvimento com estágios larvários. Já que a gente tem aqui a estrela do mar, né? Eu já havia citado para vocês a regeneração do pepino do mar. As estrelas também têm essa capacidade. Se a gente corta braços de uma estrela, ela apresenta capacidade de regeneração. Tanto que em alguns locais, tem alguns pescadores que costumam fazer isso, tá? Como elas às vezes se agarram, não é correto, lógico, a redes de pesca, eles pegam as estrelas, cortam os braços e jogam no mar. Só que elas vão conseguir se regenerar, tá? E dependendo, se você pega um pedaço do disco central aqui, onde você tinha uma estrela, se regeneram, e nós temos, por exemplo, 2 estrelas. Beleza? Pessoal, acho que é só isso que nós precisamos saber sobre equinodermos, foi falado na aula de hoje. Grande abraço e até a nossa próxima aula.